Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. São palavras que saíram da boca de um homem possuído pelo demônio. Ou, se podemos dizer mais diretamente, aqui quem falou foi o demônio pela boca de um homem. Tu és o Santo de Deus. O diabo reconhece quem é Jesus, o diabo sabe quem é Jesus. Só que para Jesus não interessa que o demônio o reconheça como Deus, como Senhor, como Messias, como Redentor, se ele só reconhece de boca para fora. Porque na verdade o que existe no maligno é o mal, é a rebelião, é a revolta, é o querer ser como Deus. O demônio não quer amar a Deus. O demônio não precisa do perdão de Deus. Porque se alguém dissesse: "Mas Frei, se de repente Deus perdoasse o demônio, não acabaria o mal no mundo? Se Deus perdoasse a Satanás, já não estaria resolvido o problema do mal no mundo?" Mas o demônio, se Deus oferecer para ele o perdão, ele vai falar: "Para que eu quero o teu perdão? Eu não quero o teu perdão, eu não quero te servir, eu não quero nada disso, eu quero ser como você. Eu quero a tua glória, eu não quero te servir, eu não quero mais fazer parte dos coros angelicais para eternamente te louvar. Não, eu quero louvor para mim." Então, queridos, quando Jesus vem a esse mundo e ele continua, claro, através da sua igreja, libertando
pessoas, curando pessoas, dando liberdade a pessoas que estão debaixo do jugo de Satanás, não é só para que elas digam: eu acredito em Deus. Não, o demônio acredita. Mas é para que com a vida essas pessoas possam amar, servir, adorar e transmitir a verdade de Deus e do seu amor a esse mundo. Também é interessante quando eu vejo pessoas que dizem: Frei, eu estou numa crise de fé, eu estou com um monte de dúvidas na cabeça, às vezes vem cada dúvida contra Deus, questionamentos, se Deus existe, se Deus não existe, e às vezes eu escuto pessoas falando isso, outro falando aquilo, outro desconfiando de Deus, e às vezes eu fico confuso, e eu digo: o que você está fazendo? O que você faz na igreja? Ou o que você faz por amor a Deus? Ou o que você faz por amor a Deus, fazendo também coisas boas ao próximo? Continue fazendo, mesmo que venham essas dúvidas, essas incertezas, essas batalhas, essas crises. Continue amando a Deus, servindo a Deus e servindo aqueles que Ele coloca diante de você por amor a Ele. É a melhor coisa de enfrentar as nossas dúvidas, as nossas tentações ou as mentiras que o demônio quer colocar na nossa mente, porque uma ideia errada de Deus e uma ideia errada sobre a vida pode fazer com que a nossa maneira de viver se torne uma maneira totalmente desequilibrada, pervertida, desencarrilhada por esse mundo. Mas mesmo que você tenha tentações, ou às vezes venha um pensamento contra Deus, continue amando a Deus, buscando a Ele, servindo a Ele, se colocando à disposição dEle, servindo aqueles que Ele coloca diante de você. É a melhor maneira de enfrentarmos as nossas dúvidas e tentações, para que a gente não caia naquela sutil tentação do demônio que diz: olha, fica na sua, você não precisa fazer muita coisa, né? Vai à missa quando der você vai à missa, mas busque respeitar assim a Deus, não questionando muito, e você até acredite em Deus, não tem problema acreditar em Deus, eu também acredito, mas não sirva muito, não se doe muito, não se entregue muito, não gaste muito o seu tempo com Deus, não faça muita coisa por amor a Ele, fica na sua, fica quietinho na sua. Quando der, você vai lá e serve, você vai lá e celebra, você vai lá e confessa. Quando não der, também fique em paz. Queridos, é isso que o maligno quer, que não amemos, que não sirvamos, que não buscamos ao Senhor. Que a graça de Deus nos ajude a sempre ver o termômetro da nossa fé no termômetro como a gente ama o Senhor e ama os outros, e ama e serve a Ele e aqueles que Ele coloca diante da gente. Esse é o termômetro. Quando nossos pés, ou quando as nossas mãos, ou quando os nossos ouvidos não quererem mais servir os outros, isso é um termômetro claro de que a gente pode ir escorregando para viver uma fé semelhante à fé dos demônios, que diz: eu creio, mas
eu não sirvo. Eu creio que Tu és o Santo de Deus, mas eu não amo. Eu creio que Tu viestes para salvar, mas eu não tenho nada a ver contigo. Que o Senhor não nos deixe ter essa fé semelhante à fé dos demônios, mas nos ajude a ter uma fé semelhante àquela que, diante da missão que Deus a entregava, a Virgem Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra. E se colocou totalmente a serviço de Deus, e se colocou apressadamente, como diz a palavra, para servir também aqueles que Deus colocava diante dela. De modo especial também a sua prima Isabel estava grávida, e ela grávida agora do menino Deus, ela se coloca a serviço. Isso é o que é amar a Deus, isso é o que é servir a Deus, o que é não ter uma fé só de palavra, mas uma fé onde a minha vida está envolvida com aquele que eu amo, com aquele que eu creio, com aquele que dá sentido para mim. Que assim o Espírito nos ajude a viver essa fé que o Senhor nos ensina, que o Espírito Santo nos comunica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.